Quer conhecer a vontade de Deus na sua vida, seu futuro? Deus tem uma vontade, a Bíblia diz que essa vontade é boa, perfeita e agradável, e nós podemos conhecê-la. Quem recebe aí? Amém? Amém? Vamos orar, sentados mesmo como estamos. Pai, nós te pedimos que o Senhor nessa noite, essa tarde, noite, o Senhor venha, como o Senhor já tem feito tantas vezes, Senhor. Tu és um Deus bom, e nós te pedimos que o Senhor venha ministrar nosso coração. Somos tão limitados, pequenos, mas o Senhor é aquele que nos ensina todas as coisas. Eu oro para que teu Espírito venha nos ensinar, nos conduzir e falar ao nosso coração aquilo que Ele quer dizer à sua igreja hoje. Que o Senhor abençoe cada vida aqui nessa tarde, Senhor. Toca o coração, a alma, o espírito, alimenta-nos com a tua bendita, santa e eterna palavra. Queremos comer desse pão do céu, pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, que está presente aqui nessa tarde, e aqui Ele deseja nos abençoar. Nós te pedimos assim no nome de Jesus. Todos dizem amém. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 10. Nós vamos ler apenas um versículo. Você vê ali esse banner, como conhecer a perfeita vontade de Deus. Aquilo ali foi uma foto que eu tirei no Monte Bental, nas colinas de Golã. Você vê ali uma placa são várias placas com muitas direções. É um lugar muito alto e você consegue ver várias cidades e várias nações. Você consegue ver o Iraque daí, você consegue ver a Jordânia e consegue ver alguma coisa do Líbano. Mas ali tem placas dizendo que você pode ir, para vários lugares com distâncias diferentes. A pergunta é: qual é a placa que Deus tem para a sua vida? Qual é a direção que Deus tem para a sua vida? Nós vamos conhecer um pouco de como conhecer ou como reconhecer a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. João 10, 27, versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vamos ler juntos esse texto? Todos juntos de uma vez? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Isso aqui foi Jesus falando para os seus discípulos. E aqui nessa frase nós podemos concluir ou entender que não só Jesus fala, mas também as ovelhas ouvem. Jesus conhece as suas ovelhas e elas decidem seguir a Jesus. Tem alguma ovelha de Jesus aqui? Amém. Se você é uma ovelha de Jesus, então você vai conhecer a voz dele e ele vai te conhecer e você vai seguir Jesus. Quando ele falar para você, você vai ouvir e você vai seguir aquilo que ele está dizendo. Todos nós somos desafiados todos os dias a tomar decisões. Faz parte da vida de todos nós tomar decisões, fazer escolhas. Desde muito cedo a gente é levado a aprender a fazer escolhas. Nós, principalmente os jovens, eles precisam decidir com quem vão se casar, precisam decidir que carreira eles vão seguir, precisam decidir que faculdade eles vão fazer, planejar a sua vida. Decisões como escolher que trabalho, se você deve entrar ou sair daquele emprego, daquele trabalho que você está agora, se você deve entrar nesse negócio, ou nessa sociedade, ou nessa empreitada aí, desse algo que aparece, se você deve começar ou terminar um relacionamento. São
atividades e são escolhas que todos nós precisamos fazer ao longo da nossa vida. E seja que decisão for, grande ou pequena, de grande impacto ou não, nós sabemos que, embora Deus, e a palavra de Deus diz que Deus tem o melhor para nós, sim ou não? Amém. Você crê que Deus tem o melhor para você? Amém. Jeremias 29:11 diz que o Senhor tem planos a nosso respeito, bons planos, planos de prosperidade, planos de nos dar um futuro abençoado. Quem crê, toma posse e diz: meu futuro está abençoado. Mas muitas vezes nós não sabemos como decidir, nós não temos certeza a respeito de uma decisão correta que temos que tomar, e muitas vezes isso nos aflige, isso nos tira o sono, ou quem sabe tira a nossa paz. Porque antes, irmãos, que você conhecia o Senhor, você vivia de acordo com os seus próprios pensamentos, você vivia de acordo com a sua própria vontade. Você tomava decisões baseado em muitas coisas, ou a sua própria ideia, ou a ideia de alguém. Mas depois que nós nos convertemos a Jesus, depois que nós entregamos nossa vida a Ele, e nós conhecemos a sua palavra, nós queremos fazer a vontade de Deus, porque cremos que é verdade, que a sua vontade é melhor do que a nossa, e de que essa vontade é perfeita. Então, se ela é perfeita, eu desejo e quero fazê-la. O problema é como fazer, como reconhecer isso. A Bíblia diz que Deus se importa conosco em todas as coisas, Ele conta até mesmo os cabelos da sua cabeça, até daqueles que não têm muito, Deus conta. É mais fácil contar, né? Os que não têm pouco. Mas o texto de Mateus 10:29 diz que o Senhor Jesus, falando para os discípulos, diz assim: não se vendem 2 pardais por um as, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem valeis vós mais do que muitos pardais. Essa ideia que tem sido difundida por aí, grupos malucos, ideias absurdas, que querem criar leis que protegem muito mais passarinhos do que seres humanos, as penas, né, para quem comete o crime de assassinar um passarinho é maior do que quem assassina uma pessoa. Isso é uma loucura, isso é uma inversão de valores. É por isso que hoje você está vendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nós estamos cansados dessa inversão de valores. Chega. Jesus está dizendo claramente que você vale mais do que muitos pardais, não é só um, não. Você vale mais do que muitos pardais. Temos que proteger os animais, com certeza. Temos que tratar bem nossos animais, com certeza. Os passarinhos precisam ser protegidos, com certeza. Mas você vale muito mais do que um passarinho. Você vale muito mais. E Deus está interessado no que você tem, no que você faz, e até nos cabelos da sua cabeça Ele se importa. Portanto, a pergunta é: se Deus se importa, se Deus deseja que as nossas decisões sejam apropriadas, que a gente ande na perfeita vontade dEle, como nós podemos então reconhecer a vontade de Deus para a sua vida? Eu gostaria de compartilhar hoje essa primeira mensagem da série. Eu gostaria de compartilhar 5 passos que podem te ajudar a descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. O primeiro passo é: permaneça num lugar de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O que é permanecer num lugar de sensibilidade? É um lugar onde você vai conectar-se, você vai fazer uma sintonia, um lugar onde você consegue sintonizar mais facilmente
para ouvir nas ondas do Espírito aquilo que o Espírito Santo quer dizer a você. Muitas pessoas não conseguem se aquietar. Você não consegue ouvir a voz de Deus na confusão, no barulho, nas muitas vozes. Por isso que a Bíblia fala e nos ensina a ouvir, meditar na palavra. Ninguém consegue meditar em algo com muitas vozes ao seu redor. Você precisa ter um tempo a sós com Deus, tempo que você separa. Esse é um ambiente, não necessariamente um lugar físico, geográfico, embora você precise, todos nós precisamos ter esse lugar. Feliz de quem consegue ter um lugar desse em casa, seja no seu quarto, seja um closet, seja uma salinha, um ambiente separado, onde você pode se retirar e ali gastar tempo ouvindo a voz de Deus. Mas é muito mais do que um lugar físico, isso é um lugar, isso é um ambiente espiritual, é um ambiente onde você se conecta intuitivamente, decididamente. Você se determina, você escolhe continuar e permanecer nesse lugar até que Deus fale com você. O texto de Atos, capítulo 13, versículo 2, diz que havia na igreja de Antioquia alguns doutores, mestres, homens de Deus, e eles estavam juntos. E o versículo 2 de Atos 13 diz que enquanto eles adoravam e jejuavam, disse o Espírito Santo a eles: separai-me, ou separem-me, Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. O que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo? Não estavam pesquisando na internet onde é que estava a vontade de Deus. Eles não estavam ansiosos. E agora? Como é que vai ser? O que nós vamos fazer? E agora? E Deus não fala, e eu não estou ouvindo, e como é que é? Eu vou falar com quem? E eu devo ouvir aonde? Pessoas que começam a ficar batendo cabeça de um lado para o outro, e aqui está nos ensinando claramente que esse lugar de sensibilidade, onde nós podemos ouvir a voz de Deus, é onde você já está fazendo aquilo que você já sabe que é a vontade de Deus. Muitas vezes eu respondo assim para quem me pergunta: pastor, como é que eu sei a vontade de Deus para a minha vida? Muitas vezes eu falo isso. Você tem ideia do que Deus já quer para a sua vida? Algumas coisas. Por exemplo, eles falam assim: acho que Deus quer que a gente medite na sua palavra. Sim, verdade. Deus quer que você ore. Sim. Deus quer que você mantenha disciplinas espirituais que vão te ajudar a conhecer um pouco mais a voz de Deus. E ele fala isso, e eu pergunto: você está fazendo isso? Você está praticando essas coisas? Porque às vezes, irmão, a gente sabe a primeira lição, mas não obedece, que é logo a segunda. Deus não vai te dar a segunda lição se você não quer saber da primeira, se você ainda não obedeceu a primeira lição. Por quê? Porque Deus não vai desperdiçar a sua palavra com pessoas que não a valorizam. Estar num lugar, permanecer num lugar de sensibilidade, onde você pode ouvir a voz de Deus, é o lugar onde você está decidido a buscar e conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E quando você ouvir e você reconhecer a vontade de Deus, você também já mantém dentro de você um desejo de obediência. Você quer obedecer porque você sabe que aquilo é o remédio, que aquilo é que você precisa. Não é se você vai ouvir e dizer: não, depois eu vou pensar se eu vou obedecer ou não. Você já sabe, você já decidiu. Mas Saulo, ainda que era Saulo, depois ele se tornou Paulo e Barnabé, juntamente com os outros, estavam fazendo aquilo que eles já sabiam que deveriam fazer. Eles estavam adorando, jejuando. Uma outra versão diz: e eles estavam servindo ao Senhor. Você está servindo ao Senhor? Você está esperando que o Senhor te fale alguma coisa para depois você servir? Não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. O primeiro ponto é: permaneça
num lugar de sensibilidade. Busque, se desespere por esse lugar e permaneça nele, porque Deus vai falar com você. Quem crê, diga amém. João 10,4 diz: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, está falando de ovelhas aqui, ele, Jesus, o bom pastor, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Você reconhece a voz do seu pastor? Você reconhece a voz de Jesus? Como é que você reconhece a voz de alguém? Você é capaz de reconhecer a voz de alguém depois que você... Como é que é? Como é que é? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Depois que você convive com essa pessoa, né? Marido e mulher que vivem muito tempo junto, conseguem descobrir, reconhecer a vontade da esposa, do marido, conseguem reconhecer a voz, conseguem já saber as suas reações. Por quê? Porque já conhece bastante aquela pessoa. Jesus está dizendo que as suas ovelhas reconhecem a sua voz. E como é que nós reconhecemos a voz de Jesus? Convivendo com Ele, gastando tempo com Ele. Nós gastamos tempo com muita coisa, irmãos. E eu acho que eu vou, depois dessas eleições, eu vou desligar meu celular por alguns dias, porque nunca vi a gente gastar tanto tempo com tanta mensagem, com tanto vídeo, com tanta notícia, né? E é claro que isso é um momento importante na vida da nação. Talvez nunca na história desse país houve uma eleição tão importante quanto essa. E nós temos que participar. Mas se você não vigiar, você vai gastar muito tempo com essas coisas e não permanece no lugar de sensibilidade onde Deus vai falar com você. Diga: eu vou manter esse lugar, em nome de Jesus. Mas isso também tem a ver com arrependimento, mudança de atitude. Isaías 59, 1-2 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto para que Ele não nos ouça. Um dos impedimentos, irmãos, mais sérios da gente conhecer e reconhecer a voz de Deus, da gente reconhecer a vontade de Deus, é pecado. O pecado nos assalta, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos leva para longe de Deus. O pecado tem um poder destruidor na vida da gente. Portanto, não tenha pecado de estimação na sua vida. Não tenha pecado que você diz: não, isso aqui eu resolvo depois. Não tenha esse tipo de atitude na sua vida, porque pecado mata. Pecado vai arrebentar com você. Não deseje permanecer com pecado na sua vida. Pecado tem que ser confessado, abandonado, rejeitado, deixado para trás. Por quê? Porque as nossas iniquidades, os nossos pecados, eles encobrem o rosto do Senhor e impedem que a gente ouça a sua voz. Diga assim: eu não quero nenhum pecado na minha vida, em nome de Jesus. Agora, qual é a primeira e a principal maneira, e a maneira mais eficaz de você conhecer a vontade de Deus, principalmente quando você está permanecendo nesse lugar de sensibilidade para ouvir a voz de Deus? É quando você conhece a palavra de Deus. Como é que você conhece a palavra? Lendo, meditando, estudando. Seu tempo a sós com Deus precisa ser um tempo consistente. Precisa ser um tempo onde você não só lê, faz aquela leitura, né, anual, que a gente estimula aqui todo mundo a fazer uma leitura anual da Bíblia, ler pelo menos a Bíblia uma vez por ano. Há muitos anos que eu faço isso, todos os anos eu leio a Bíblia pelo menos uma vez. Então, mas não é só isso, é meditar, é estudar, é mergulhar nas Sagradas Escrituras, porque você vai saber muito mais facilmente o que a Bíblia diz sobre um assunto. Por exemplo, tem assuntos que a Bíblia é taxativa, diz, está lá escrito do jeitinho que você precisa ouvir. Por exemplo, alguém vem me perguntar: escuta, pastor, eu estou querendo começar um relacionamento,
mas essa pessoa com quem eu quero começar um relacionamento, ela ainda não é um cristão. Ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa legal, e eu creio que ela vai se converter depois. O que a Bíblia fala sobre isso? 2 Coríntios 6,14 diz o quê? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Você não sabe se você vai conseguir converter o coração de alguém. Aliás, a maioria não converte mesmo depois, né? Tem que converter antes, né? Então a Bíblia está falando claramente sobre isso, não tem dúvida. Há outras coisas que a Bíblia não é tão taxativa, ela não é tão clara. Então você tem que procurar alguns princípios que podem ser aplicados àquela situação. Por exemplo, a Bíblia não diz nada sobre que é pecado fumar. Não existe um mandamento, não fumarás, né? Pecado tomar droga, se drogar, encher. Não tem um mandamento, não te drogarás. Mas a Bíblia fala sobre o cuidado do corpo. A Bíblia fala que você é templo do Espírito Santo e você não pode destruir seu corpo, o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que os viciados não entrarão no reino dos céus. A gente sabe que fumar não só afeta o corpo, mas ele provoca vício. Os viciados não vão entrar no reino dos céus. Então você tem um princípio claro que se aplica a essa situação. Você nem precisa orar para saber, será que Deus aprova que eu fume ou não? Você já sabe, já tem um princípio claro. Mas tem outras situações que a Bíblia também não tem um princípio talvez muito claro, mas você pode se aconselhar com pessoas sábias. Esse é o segundo ponto que eu quero compartilhar com você. O segundo passo, o primeiro foi: permaneça num lugar de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O segundo passo é: tome conselho com pessoas sábias que amam você. Provérbios 11:14 diz: não havendo sábia direção, cai o povo perece, mas na multidão de conselheiros há segurança. Ainda Provérbios 15:22 diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O que significa isso, irmãos? Significa que tem coisas que você sozinho não vai conseguir decidir ou discernir. Tem coisas que a Bíblia não é clara. Por exemplo, será que é da vontade de Deus que eu me mude para uma outra cidade, para começar uma nova empresa, um novo trabalho? É da vontade de Deus que eu me mude para um outro país? É da vontade de Deus que eu mude do curso que eu estou fazendo para um outro curso? A Bíblia não está dizendo isso claramente para ninguém. Mas você pode escutar, ouvir conselhos sábios de pessoas sábias que amam você. Não pergunte isso para todo mundo. Nem todo mundo ama você e nem todo mundo está interessado no seu sucesso. Mas você tem pessoas sábias que você pode consultar, que você pode ouvi-las. Eles têm uma sabedoria que pode te ajudar a decidir. Lá em Provérbios ainda 2, capítulo 2, versículo 3 e 4 diz: e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Ele está dizendo: olha, sabedoria é algo que você tem que procurar com muito cuidado, com muita determinação, porque a sabedoria vai te ajudar a não cometer erros. A sabedoria é algo que não está em qualquer lugar, você precisa conquistá-la, você precisa procurá-la, como alguém procura um tesouro, como alguém escava uma mina procurando algo muito precioso. Assim é a sabedoria. Busque, procure conselhos sábios de pessoas sábias que amam você. Terceiro ponto, terceiro passo para você conhecer, como você conhecer a perfeita vontade de Deus na sua vida, direcione as suas decisões
para a vontade de Deus já revelada para a sua vida. Você tem revelações para a sua vida? Já tem ou não tem? Você tem coisas que Deus já falou para você? Tem ou não tem? Tem. Se não tem, procura que Ele vai te revelar. A palavra de Deus diz: clama a mim e eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. É uma promessa: se você buscar, você vai achar. Se você buscar, você vai encontrar. Amém ou não amém? Amém. Mas as nossas decisões precisam levar em conta aquilo que Deus já falou para você, aquilo que já é uma realidade na sua vida, aquilo que já é um caminho que Deus colocou na sua vida. Por quê? Porque a menos que Deus decida mudar esse entendimento, essa direção que Ele já te deu, você deve permanecer nele. Só quando Deus diz para, você deve parar. Por exemplo, caso de Abraão. Abraão foi chamado por Deus para sacrificar o seu filho. Isso é uma coisa assim extrema, né? Imagina. E Abraão foi e estava decidido a fazer. Quando ele está lá em cima do monte, que ele vai sacrificar seu filho, que Deus viu que ele ia fazer mesmo, aí o anjo bradou: Abraão, Abraão, não faça mal ao menino. Deus mudou a direção, e aí ele não sacrificou, agora sacrificou o cordeiro que havia sido providenciado. Mas aquilo que Deus já falou para você, você precisa permanecer nisso. Por exemplo, uma coisa pessoal minha: Deus me chamou para ser um pastor. Eu sou um pastor. Eu amo ser um pastor. Eu gosto de ser um pastor. Eu sonho. Teve uma época na minha vida que eu não sonhava com isso, não. Confesso aos irmãos. Tinha outros planos. Mas Deus mudou meus planos. E agora, tudo aquilo que eu vou decidir, seja tão relevante ou não, eu tenho que levar em conta esse fato de que Deus me chamou para ser um pastor. Tem coisas que atentam contra esta visão, contra esta direção que Deus deu para a minha vida, que eu já sei de cara que não é Deus falando. Um dia um amigo muito querido me convidou para entrar num negócio. Parecia um bom negócio. E alguém pode pensar assim: poxa, mas que negócio, um bom negócio pode ser um negócio bom, né? Pode ser uma coisa que vai ajudar muito, né? E aí o diabo já chega e fala assim: rapaz, um negócio desse você ia poder ajudar muito a igreja. Tem gente que pensa que Deus precisa do dinheiro dele, né? Precisa das habilidades dele. Não, Deus, nós é que precisamos de Deus, né? E aí fica muito fácil. Deus já te chamou para algo, então, se tem alguma coisa que vai atrapalhar isso, que vai roubar a tua energia, muito fácil dizer não. A gente não vai nem buscar, nem vai nem orar. Por quê? Porque a gente já submete as nossas decisões para levar em conta a vontade de Deus que já foi revelada para você e você já está andando nela. Por exemplo, falando de casamento, jamais você vai me ver aconselhando alguém a se divorciar. Por quê? Porque Deus não se agrada do divórcio. Não é vontade de Deus que um casal se divorcie, mas o divórcio acontece. E tem vezes, tem algumas vezes, poucas vezes, que o divórcio é uma solução, é um remédio, explicado, inclusive previsto nas Sagradas Escrituras. Só que a Bíblia diz claramente, e o Senhor Jesus ensinou sobre isso: o divórcio foi dado por uma razão, por causa da dureza dos vossos corações. Mas sempre nós vamos tentar, nós vamos valorizar, nós vamos abençoar, nós vamos tentar a reconciliação do casamento. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, sim ou não? Essa é a vontade de Deus. Não tem essa coisa: meu Deus me falou que eu devo deixar meu marido para me casar com o fulano porque eu casei errado.
pode repreender que é um capiroto que está falando. É nada do Senhor falou, é você mesmo na carne, que está doido para deixar seu marido e sua mulher, para se juntar com o outro e estar com essa conversa furiada. Quem está entendendo? Porque a gente já anda, irmãos, na vontade de Deus já revelada. Deus não vai mudar, essa é uma das características de Deus, é a fidelidade à sua palavra, é um dos atributos de Deus. Ele não vai falar nada para mim, nem para você, nem para ninguém, que Ele já tenha falado na sua palavra e que agora Ele está mudando. Seus valores e a sua palavra é imutável, ela não muda. Portanto, nós podemos confiar e também direcionar as nossas decisões para a vontade de Deus já revelada para a nossa vida. Provérbios 16:9 diz: melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. A humildade para você se submeter à vontade de Deus e entregar o seu caminho, como diz Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você confia que Deus é fiel para fazer o mais na sua vida? Quando você entrega seu coração a Ele, seu caminho a Ele, em nome de Jesus, amém? Quarto passo: submeta suas ações ou suas opções àqueles que têm autoridade espiritual na sua vida. Qual é a diferença desse quarto ponto para o segundo? O segundo diz: busque, escute sábios conselhos de pessoas que amam você. Necessariamente, pessoas sábias que amam você não têm autoridade espiritual sobre a sua vida, pode até ter. Mas pessoas que Deus colocou como autoridade na sua vida têm um peso maior. Quando você chega com uma opção ou opções para uma pessoa que tem autoridade na sua vida, como por exemplo os pais são autoridade na vida dos filhos. E você precisa considerar o que seus pais falam. Especialmente quando você vai escolher com quem se casar. Jamais, viu, jovem? Falo isso sempre. Você não vai errar você só vai errar se você quiser. Os pais têm autoridade dada por Deus. Nunca tente decidir com quem você vai se casar sozinho ou sozinha. Você não tem todos os dados. Deus deu uma parte dessa percepção a seus pais. E eles vão te ajudar nessa tarefa. Diga amém. Então, mas há uma diferença. Você já está permanecendo no lugar de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Você tem escutado conselhos sábios de pessoas que amam você. Você já tem considerado que Deus já falou com você e te deu direção e você anda nessa direção. Agora você tem algumas opções. Você ainda não tem certeza da vontade de Deus. Você tem um caminho, você tem uma ideia, mas ainda não tem absoluta certeza. Então você deve pegar essas opções, quem sabe às vezes escrever num papel e levá-las para submeter aquelas pessoas que têm autoridade sobre a sua vida. Agora vá para eles dizendo assim: eu tenho buscado isso de Deus, Deus tem me falado, eu creio que Deus tem me falado isso, mas eu não tenho certeza, eu queria ouvir a sua opinião. É muito diferente, irmãos, quando alguém chega para alguém que tem autoridade. Pessoas, falar de uma experiência própria. Quantas vezes pessoas já chegaram na minha sala e para compartilhar alguma coisa que Deus falou com ele ou com ela, ele diz assim: pastor, Deus falou comigo que eu devo fazer isso, e isso, e isso, e isso. E eu fico olhando. Mas você não vai falar nada? Eu falei: eu? Deus me livre. Você acabou de dizer que Deus falou com você? Quem sou eu para falar alguma coisa diferente do que Deus falou? É óbvio, irmãos, que infelizmente, muitas das vezes que a gente
pensa que Deus falou com a gente, não foi Deus que falou com a gente. Foi a gente que falou com a gente mesmo. Sabe por quê, irmãos? Hoje de manhã Deus me deu um texto que nem está no meu esboço, mas eu vou compartilhar com você também. A Bíblia diz que quando alguém levantar ídolos no seu coração, e essa pessoa for consultar o Senhor vai responder essa pessoa de acordo com os ídolos do seu coração. Percebe a gravidade do negócio? Pessoas que estão vivendo em idolatria não conseguem ouvir a voz de Deus, eles só conseguem ouvir a voz dos ídolos. Pessoas que têm uma compulsão, por exemplo, com ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Eles não percebem que levantaram um ídolo no coração. E esses ídolos invisíveis que estão internos aqui da gente, eles são piores do que aqueles ídolos de pau, de pedra, de gesso, que muita gente se prostra diante deles, e são ídolos também, mas esses que estão aqui dentro são piores, porque Deus não responde a quem vive em idolatria. Quando a gente submete as nossas opções a pessoas que têm autoridade da nossa vida, significa que essas pessoas, a quem você respeita, a quem você ama, quem você sabe que eles estão interessados na sua vida, eles estão definitivamente comprometidos com o seu sucesso, essas pessoas podem te ajudar a você discernir se aquilo que você está escolhendo, que você até já acha que é a vontade de Deus, de fato é ou não. Porque muitas vezes você está tão decidido, você quer comprar aquela roupa. E tem gente que faz assim, eu vou lá naquela loja, não vou. E você vê lá, não, se eu for e ela fizer em 10 vezes, eu vou achar que é Deus falando comigo. Aí vai lá e sacode no cartão de crédito. E aí você bota aquela coisa assim, né? Se uma pessoa passar aqui de vermelho e preto, olha só, vermelho e preto, né? Negócio horroroso. Aquele time que usa essa cor. Não é preto e branco não, né? Um corintiano aqui, ó. Um corintiano aqui, que até o bolo de aniversário dele é o bolo do Corinthians. É para ninguém comer, só ele e uns 2 ou 3 ali. É para ele levar para casa a maior parte do bolo, que esse bolo de corintiano eu não como, não é legal. Legal, né? Enfim, olha o que diz Hebreus 13:17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor. Quantas vezes, eu já disse, né, olhando para trás, a gente vê pessoas que querem começar um relacionamento, e na maioria das vezes não acontece isso, mas às vezes acontece. E você vir submeter isso a alguém que tem autoridade sobre a sua vida, e essa autoridade olhar para aquilo ali e falar assim, é uma luz amarela desse tamanho, e às vezes não é amarela não, é vermelha, né? Você diz, rapaz, sai fora disso, cara. Só que aquela pessoa está determinada, ela não quer ouvir ninguém, ela vai às vezes até perguntar, mas ela espera só uma resposta. Ela só espera que você diga sim. Se você disser não, ela vai achar que você não está amando ela, que você não está entendendo. E quantas pessoas já, infelizmente, se deram muito mal, porque estão pensando só
no prazer. Tiago 4,3 diz: vocês pedem, mas não recebem. E vocês não recebem porque pedem mal para esbanjar nos vossos prazeres. Quando você quer fazer uma coisa, quer comprar alguma coisa, quer mudar alguma coisa, quer decidir alguma coisa, aquilo ali é para a glória de Deus, é para o avanço do reino de Deus, é para abençoar alguém, é só você que vai ser beneficiado com aquilo. Tiago está dizendo: não peça para esbanjar, peça para ser uma glória para o Senhor. E por último, quinto passo, ore por proteção. 1 Crônicas 4,10 fala sobre Jabes. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Você pede ao Senhor por proteção, você clama pela sua vida, peça ao Senhor para guardar você do mal. Livra-nos do mal, Senhor. A oração que Jesus ensinou também fala sobre isso: livra-nos do mal, mas livra-nos do, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ore para você não cair em armadilha. O outro texto de Salmo 119, 29 diz: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Irmãos, há coisas falsas. Às vezes a gente está olhando para alguém, né, e achando que a pessoa ou aquela situação é legal e vai ser uma bênção, mas quem é que nos livra da falsidade? Só Deus. Peça para o Senhor te livrar da falsidade, daquele camarada que está parecendo tão bonito, tão abençoado, tão legal, tão não sei o quê, mas pede para o Senhor provar o coração dele, se ele é aquilo que ele está dizendo mesmo, se aquela moça é aquilo que ela está dizendo mesmo. Senhor, guarda-me do mal, guarda-me das armadilhas, guarda-me dos laços. Ainda Salmo 141, 9 diz: guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Tem gente no mundo praticando iniquidade, tem gente preparando laços, tem gente preparando arapucas, armadilhas. Só Deus pode te livrar disso, e Ele vai te livrar se você pedir, se você orar, para você não cair numa armadilha do tipo: estou querendo saber a vontade de Deus, mas você acha que aquilo é legal, como Eva achou. Não, isso aqui é legal, com medo desse negócio aqui vai ser uma bênção, vai trazer conhecimento, vai dar um upgrade na sua carreira, vai dar um upgrade no seu visual e não sei o quê. Sempre vem com uma coisa boa. O diabo nunca vai te dar nada, nunca ele vai tomar alguma coisa de você sem te dar algo primeiro. Mas só o Senhor pode nos livrar, nos guardar do mal, nos guardar da falsidade e nos guardar dos laços e das armadilhas. Que o Senhor nos ajude a encontrar, reconhecer essa boa, perfeita e agradável vontade dEle. Você pode encontrar, você pode reconhecer a sua perfeita vontade.